A paz ao Senhor. Bem, gente, vamos lá. Mais agradável a Deus, 7 e 8. O arqueiro. O que é arqueiro? O que é ar? Associado ao vento e ao sopro, o ar é considerado um meio de elevação espiritual, representando um mundo subtil entre o céu e a terra. O ar é o sopro vital e cósmico que se identifica com o movimento. Arqueiro. MC Goleiro. Gente, goleiro. Isso. Ai, que ele! Ai, que ele! Ai, que ele! Ah, 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 O que é goleiro? Goleiro. Olha só. O que Netito Alisson goleiro? Então, o que é go? Gogo significa gosma da galinha e de outras aves. Gol... Não, goleiro. Goleiro. Jogador que atua no gol, camiseta 1, é o único a ter. Quem é único é Deus, tá? Não é um goleiro. Direito de tocar a bola com a mão desde que o faça na grande área de seu corpo. E quem é o adversário? Não é o Satanás. Goleiro. Deus. Como a... Olha só ele! Com a luva bem enorme. É.
Não tô vendo Deus. Vez de diabo. Olha só. Existe, viram Deus e o diabo. Olha só. Se quer ir no céu, quer ir no céu. Se quer ir no inferno, quer ir no inferno. Bom, Futimax. Nossa! Deus ama o diabo? Deixa eu... Deus ama o diabo? No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um de nossos alunos, o Andrew, que quer saber se Deus ama o diabo. Ora, para responder essa pergunta, vamos pedir o auxílio de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ao falar de Deus logo no início da Suma Teológica, na primeira parte, ele coloca uma questão, a questão de número 8, em que ele se pergunta se Deus está em todas as coisas. Ao colocar essa pergunta, se Deus está em todas as coisas, como em toda a questão da Suma Teológica, São Tomás de Aquino aqui se depara com alguns adversários. E o quarto adversário, ao qual ele vai ter que responder, diz assim, que parece que Deus não está em todas as coisas. Por quê? Porque os demônios são alguma coisa. Ora, Deus não está nos demônios. Portanto, Deus não está em todas as coisas. Porque a luz não pode estar nas trevas. Como responder a isso? Bom, Santo Tomás de Aquino responde com uma distinção. Ele distingue entre a natureza do diabo, que vem de Deus, e a deformidade da culpa que foi inventada pelo próprio diabo. Vamos olhar para a natureza do diabo. E aqui nós temos uma oportunidade de ver a genialidade de Tomás de Aquino com a sua típica teologia tomística, na qual ele vê que Deus é a fonte de todo ser. Deus é o ser subsistente. Isso quer dizer que ele está presente em todas as criaturas. Por quê? São Tomás de Aquino diz com toda clareza, veja, a presença de Deus nas coisas não é uma presença como se Deus fosse uma espécie de um fluido, né, que está em todas as coisas. Não. Deus está presente nas coisas e está presente intimamente, no próprio ser, na raiz do ser das coisas. Por quê? Porque Deus sustenta tudo no ser. Deus é a fonte que sustenta as realidades no ser. Vejam que isso aqui nos coloca diante de uma ideia bem específica da criação, talvez diferente daquilo que nós pensamos. Porque a gente, quando pensa a criação, nós geralmente pensamos a criação como uma realidade, um Big Bang que aconteceu há uns 14 bilhões de anos atrás. Deus estalou os dedos, deu uma explosão e o mundo começou a acontecer. E depois Deus esqueceu que o mundo existe. Bom, essa é a ideia deísta, não é a nossa ideia cristã.
Nós cristãos, quando pensamos as realidades, quando pensamos as coisas, sabemos que Deus está sustentando todas as criaturas no próprio ser. E isto é um ato de amor. Porque Deus, quando faz isso, faz gratuitamente. Ele não faz por nenhum dever. Ele faz por liberdade de amor. Então, se uma realidade existe, se uma realidade está no ser, é porque Deus a está sustentando. Se Deus não amasse aquela realidade, não quisesse ser fiel a ela, não quisesse sustentá-la, tudo aquilo cairia no nada, cairia no não ser. Para usar uma expressão do padre Vicente Garmar, um jesuíta espanhol, que escreveu um livro chamado Sugerências, nós poderíamos dizer assim: se Deus fosse capaz de dormir, ele acordaria sem as coisas. Ou seja, as coisas existem porque Deus está pensando nesse momento, está sustentando as coisas no ser. A prova de que Deus está pensando em mim é que eu estou aqui. Senão, eu cairia no nada. É interessante vermos a consequência espiritual disso. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus no exato momento em que Ele está nos sustentando no ser. Olha que ingratidão. E é exatamente isso que o diabo faz. Ou seja, no exato momento em que Deus está sustentando, está dando o ser, está dando a vida a Satanás, ele está se revoltando contra Deus. A imagem que me vem é de uma criança amada pela mãe e que, numa profunda ingratidão, dá socos e pontapés, cuspes e ofensas contra esta mãe que a sustenta. Nós deveríamos pensar muito bem. Deus está presente conosco sempre, e presente de forma ativa. Deus está agindo agora. Deus está me sustentando no ser. Então, nesse sentido, Deus ama o diabo. Deus ama o diabo enquanto natureza criada. Santo Tomás diz com toda clareza. Por quê? Porque esta natureza vem de Deus. Agora, Deus não está, diz Santo Tomás, na deformidade da culpa. Porque a deformidade da culpa veio de Satanás. Foi ele quem fez. Portanto, na maldade, Deus não está. Isso quer dizer que Deus não ama. A consequência que nós podemos tirar disso é o fato de que não existe amizade entre Deus e Satanás. Porque, para que haja amizade, é necessário que haja um amor que é oferecido e um amor que é correspondido. Quando eu peco, eu perco o estado de amizade com Deus. Por quê? Não porque Deus parou de me amar, mas porque eu parei de amar Deus. E só existe amizade quando existe mão dupla. Se eu amo você, mas você não me ama, eu não posso dizer que sou seu amigo. Só existe amizade quando existe retribuição. Ora, Satanás odeia Deus. E odeia Deus no exato momento em que Deus o ama. Então compartilha, comenta, se inscreve no meu canal, aperta o sino, eu quero 1 milhão de likes, tchau!